Depois de mais uma semana em que tivemos mais uma edição do programa Livestream Pedro Cardona, hoje regresso com mais um vídeo sobre o Futebol Clube do Porto e os símbolos que representaram o Clube Azul e Branco ao longo de quase 130 anos de história. Hoje vou falar de Artur Jorge, uma figura incontornável das Antas, primeiro nas camadas jovens e depois com um grande protagonismo e de forma, digamos, muito histórica, como treinador onde gravou a letras de ouro a sua passagem pelo Futebol Clube do Porto. Estás interessado? Então não saias daí que eu vou regressar logo a seguir à vinheta. Antes de mais, gostava de te convidar a inscrever-te no canal e a ativares o sininho para receberes todas as notificações. Com isso vais poder assistir todas as semanas a vídeos e a programas com convidados do canal. Por isso, clica já no botão para não perderes as próximas emissões. Artur Jorge nasceu no Porto e foi no clube mais representativo da cidade que nasceu para o futebol e onde conseguiu o seu maior feito como treinador. Irreverente, passou por Coimbra, jogou no Benfica, fez muitos golos e ainda teve tempo para ser sindicalista. Estudante de filosofia, formado em germânicas, Artur Jorge tem um lugar na história do futebol português como um dos melhores avançados da história do campeonato luso e como o primeiro treinador português a conquistar a taça dos clubes campeões europeus. Daí o aparecimento do cognome O Rei Artur. Era um dia frio na cidade do Porto, o dia 13 de fevereiro de 1946, quando Artur Jorge Braga de Melo Teixeira nasceu na Clínica da Lapa. Cresceu na rua da Ponte Nova, perto da oficina de torneiro do avô, bem no coração da cidade invicta, e foi por ali que deu os primeiros passos e onde perseguiu e chutou a bola trapeira com os seus amigos. Os seus primeiros estádios tiveram lugar na Rua da Pena Ventosa. Com duas pedras levantava-se uma baliza, enquanto a outra baliza desenhava-se entre a soleira de uma porta e um lampião. Com o seu grupo de amigos, corria cada rua e cada viela com a bola debaixo do braço, percorrendo o seu mundo que se estendia desde a Rua das Flores até ao Largo do Colégio, onde, de frente a uma imponente fachada da Igreja dos Grilos, os petizes organizavam lendários duelos futebolísticos. Joelhos rasgados, solas gastas e sapatos que não duravam muito. O seu pai desculpava-lhe tudo, percebendo desde bem cedo o dom do filho para jogar à bola. Ao perceber-se também de que o pequeno Artur só usava o pé direito para chutar, comprou-lhe uma bola de borracha para que todas as noites treinasse o remate apenas com o pé esquerdo. Para a felicidade dos pais, Artur Jorge não descurava os estudos. Era bastante inteligente, era um aluno interessado, mas também era igualmente um praticante ávido de desporto. Iniciou os estudos de liceu no Dom Manuel II, hoje conhecido por Rodrigues de Freitas, e por lá começou a jogar voleibol e basquetebol. A adolescência passada entre as aulas, entre as tertúlias no café, entre os ocasionais jogos de bilhar e também por entre uma crescente paixão pela leitura. Revela também a sua faceta de líder, fundando o Centro Académico Futebol Clube, equipa onde jogava com outros estudantes. Depois de participar num torneio de juvenis, desativa o clube que tinha fundado para se juntar a outro clube da Carvalhosa, o Clube Académico do Porto, onde se torna vogal de uma direção que contava com José Maria Pedroto no Conselho Fiscal. Seria o Zé do Boné a levá-lo para o Futebol Clube do Porto, onde, pela mão do treinador argentino Francisco Reboredo, conquista o seu primeiro título de campeão de júniores, batendo o Sporting na final. Chamado à Seleção Nacional de Júniores, participou no torneio internacional da UEFA, que se realizou na Holanda, hoje denominado Países Baixos, onde Portugal conseguiu um importante terceiro lugar.
Regressado a casa, a primeira tragédia na vida ocorre com a morte da sua mãe. Tal acontecimento abalou-o terrivelmente, chegando mesmo a ponderar abandonar o futebol. Durante meses fechava-se em casa e faltava aos treinos, mas depois conseguiu dar a volta por cima. Em 1964-65, Otto Glória assume o comando técnico dos Azuis e Brancos e, encantado com o jovem Arthur, chama-o à equipa, convocando-o para uma digressão ao Brasil e também para o torneio Três Herrera. A época prometia, mas uma lesão deixa-o fora de campo durante 4 meses. Enquanto recuperava da lesão, Arthur Jorge dedicou-se aos estudos e candidatou-se à universidade, sugerindo-se então um empréstimo à Académica de Coimbra para poder frequentar o curso de Filosofia na Universidade de Coimbra. A meados de 1965 chegou à cidade banhada pelo Mondego e rapidamente pegou destaque na equipa orientada pelo então Mário Wilson. Na segunda época chegou à final da Taça de Portugal, perdida para o Vitória de Setúbal, após 2 dramáticos prolongamentos. No Calhabé, Arthur Jorge era sinónimo de golos. Apontou 14 golos na primeira época, 25 na segunda e 28 na terceira. Falharia uma final da Taça de Portugal contra o Benfica por ser chamado ao serviço militar em Mafra, não marcando presença no momento em que poderia ter coroado a Briosa. Em Coimbra aprofundava o seu lado rebelde. Lia Albert Camus e Jean-Paul Sartre. Era grande apreciador dos Beatles, dos Doors e não tinha pejo em publicamente admirar Che Guevara. Licenciou-se em Germânicas e publicou ainda um livro de poesia, ganhando fama de intelectual, uma aura que o acompanharia ao longo de toda a carreira. Ainda sem o serviço militar terminado, mudou-se para Lisboa e para o Benfica. A primeira época foi discreta, entre treinos e serviço militar, mas tudo mudou nas épocas seguintes, ao conquistar 2 vitórias no Campeonato Nacional e ao vencer a Bola de Prata nessas 2 temporadas. Na segunda metade da época seguinte, nova lesão grave interrompeu-lhe a fulgurante carreira. Operado por 5 vezes, acabaria por abandonar o Benfica, mudando-se para o Restelo. Por Belém, não há grandes registros a enaltecer, mas foi com o 25 de Abril que mais se incendiou a sua alma revolucionária, tornando-se líder sindical, reclamando por direitos para os jogadores e pugnando por um futebol puramente amador, limpo do capital burguês. Depois de uma breve passagem pelo Rochester Lancers, do outro lado do Atlântico, terminou a carreira em 1978, contando 16 internacionalizações A e um golo ao serviço da equipa das Quinas. O primeiro presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol arrefeceu o seu fervor revolucionário nos últimos anos da década de 70. A perna partida, mais uma vez, fê-lo desistir da carreira e, enquanto recuperava, leu a obra completa de Eça de Queiroz. Quando estava finalmente recuperado, resolveu inscrever-se na Universidade de Lipsia, na República Democrática Alemã, para tirar o curso de futebol, onde obteve nota máxima. Regressou a Portugal para orientar o Belenenses e o Portimonense, mas antes ainda acompanhou José Maria Pedroto como seu treinador adjunto em Guimarães entre 1980 e 81. Seria o Zé do Boné a marcar definitivamente a sua carreira quando o indicou a Pinto da Costa como o seu natural sucessor. Chegou ao Futebol Clube do Porto em 1984 para retomar o caminho dos êxitos e com a dificílima missão de substituir o grande mestre Pedroto. Na primeira época iniciou a temporada algo titubeante, com uma derrota no Bessa à segunda jornada e foi eliminado da Taça dos Vencedores das Taças logo na primeira eliminatória, diante de uma equipa completamente desconhecida do futebol europeu. Nada mais, nada menos que o Wrexham
equipa que militava na 4ª divisão do país de Gales. Recorde-se que o Futebol Clube do Porto, meses antes, tinha sido finalista vencido da mesma competição. Mas depois, a carreira dos Dragões e de Artur Jorge conheceu o volte-face. Conquistou uma supertaça diante do Benfica, numa prova em que teve que se disputar na altura a 4 jogos, a 2 mãos, para se conhecer o vencedor. Os Dragões acabaram por ser superiores, perdendo o primeiro jogo na Luz por 1-0, mas depois foram muito superiores ao bater os encarnados por 3 vezes, com 1-0 nas Antas, 3-0 novamente nas Antas e depois mais uma vitória no Estádio da Luz por 1-0. No campeonato, depois da derrota no Bessa, o Futebol Clube do Porto não voltou a conhecer o sabor da derrota. Com vitórias atrás de vitórias, Artur Jorge apenas registrou 2 empates com o Sporting, seu principal rival nessa época, e mais um empate com o modesto Vizela, em Guimarães, numa altura em que os Dragões eram virtuais campeões nacionais. Implacável nessa temporada, o Futebol Clube do Porto venceu o campeonato 6 anos depois, com relativa facilidade. Na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto atingiu a final da Taça de Portugal, ultrapassando 6 adversários sem grande dificuldade, mas na final da prova, na ressaca do título de campeão português, Artur Jorge não conseguia a tão desejada dobradinha. Na época seguinte, o campeonato foi novamente a grande conquista da época, mas desta vez apenas na ponta final da prova, mais propriamente nas 2 últimas jornadas, é que tudo ficou decidido. Sempre a correr atrás do prejuízo, Artur Jorge enfrentou uma época terrivelmente complicada em termos de lesões no plantel, que colocaram em risco a revalidação do sceptro nacional. Apesar de tudo, o final feliz permitiu a Artur Jorge escrever no ano seguinte a página mais bonita da sua história como treinador de futebol. Na Taça de Portugal, as coisas também não correram bem. Nos oitavos de final da prova, numa deslocação à Luz, o jogo estava difícil para os Dragões, mas depois um ato irrefletido do central brasileiro Celso, as coisas ficaram ainda mais complicadas quando o pontapé-canhão agrediu um adversário, colocando o Futebol Clube do Porto a jogar com 10 unidades. A Supertaça também foi perdida para o Benfica, com um empate em casa sem golos, depois de uma derrota na Luz pela margem mínima. Por fim, na Taça dos Campeões Europeus, Artur Jorge ensaiava na época de 85-86 o que viria a ser a edição do ano seguinte. Com belas prestações na primeira eliminatória diante do histórico e difícil Ajax, onde venceu por 2-0 nas Antas e empatou depois no Olímpico de Amsterdão, sem golos, a segunda eliminatória trouxe 2 jogos altamente condicionados e uma primeira mão escandalosamente influenciada por uma equipa de arbitragem liderada por um sujeito de nome Langenov. Depois de Prokop, em 1984, outro Prokop surgia em Camp Nou para anular um golo limpo ao Futebol Clube do Porto e fazer vista grossa a uma grande penalidade sobre os brasileiros Juari. Com a derrota em Espanha por 2-0, os Dragões bateram o Barcelona por 3-1 nas Antas, com uma segunda parte fulminante de Juari, com 3 golos, estragada no fim por Arquibalde, que salvou o Barcelona da eliminação. Como bicampeão nacional, Artur Jorge leva o Futebol Clube do Porto à conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus no ano a seguir, na célebre final de Viena, onde o Dragão se superiorizou ao todo-poderoso Bayern. Depois de 4 eliminatórias ultrapassadas, os Dragões viriam a conquistar o título mais apetecido do velho continente, tornando Artur Jorge como o primeiro técnico português campeão europeu. O campeonato foi sacrificado em prol da Taça dos Campeões Europeus, com alguns desaires, nomeadamente as derrotas frente aos seus arquirrivais nos seus redutos, mas também nas visitas ao Algarve para defrontar o Portimonense e o Farense, que sentenciaram a perda do campeonato e o fim da possibilidade de conquistar pela primeira vez na sua história o tricampeonato. Na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto foi eliminado em casa nas meias finais pelo Sporting
Isto no período de prolongamento, jogo de muito má memória para Lima Pereira, que nesse jogo fraturou a perna e viu-se impossibilitado de dar o seu contributo em Viena. Na Supertaça, Artur Jorge conquistava mais um troféu para a vitrina das Antas. Depois de um empate nas Antas, a uma bola, os Dragões deslocaram-se à Luz e bateram o Benfica por 4-2, com uma noite endiabrada de Paulo Futre. Consagrado, Artur Jorge não resistiu ao charme da Cidade de Luz e assinou pelo então Matra Racing a troco de uma pipa de francos. Por terras gaulesas não foi muito feliz e uma época e meia depois voltou à invicta num período bastante delicado nas Antas. O Porto atravessava então uma fase má após o título de campeão europeu e também após o título de campeão mundial de clubes. Quinito, então treinador dos Dragões, pedia admissão perante os maus resultados e após uma goleada por 5-0 sofrida em Eindhoven para a taça dos clubes campeões europeus. Artur Jorge não era na altura um homem feliz em França. Com o falecimento de um familiar, o rei Artur manifestava a vontade de regressar a Portugal no final do ano de 1988. Nesta altura, Paris para mim não é uma boa recordação. Enfim, é um sonho mau e penso que enfim, foi mais normal e mais correto da minha parte provocar o que aconteceu. Mas será que o futuro de Artur Jorge passa pelo Futebol Clube do Porto? O futuro só Deus sabe, será o que tiver que ser. Nesta altura, como deve calcular, o mais importante para mim será voltar a Portugal para junto da minha família e dos meus amigos, a recuperar aí algumas das forças perdidas e, evidentemente, com certeza, um dia, quando não o posso dizer nesta altura, voltar a trabalhar no Clube A, no Clube B, no Clube C, enfim, quando for caso disso. Mas nessa época de 88 e 89 as coisas não foram nada fáceis. Ao pegar numa equipa recheada de jogadores que liderara 2 épocas antes com quem tinha vencido a Taça dos Campeões Europeus, Artur Jorge conseguiu, logo nas primeiras jornadas, aguentar a nau e terminar a primeira volta do campeonato com uma vitória em Alvalade, ficando apenas a 2 pontos da liderança da prova. Mas o pior veio depois com uma derrota por concludentes 4-1 no estádio do Bessa, que passou a criar muitas dúvidas sobre a real valia do plantel. Seguiram-se problemas internos com alguns jogadores consagrados como Fernando Gomes e Zabeto. A época começava a ficar perdida. É então que Artur Jorge decide fazer uma autêntica limpeza de balneário. Gomes, Jaime Pacheco, Sousa, Inácio, Lima Pereira, Frasco, Quim, Celso, entre outros, começam a ser dispensados e a aposta recai em jovens formados no clube como Vítor Bahia, Domingos e Jorge Couto, complementada com bons valores do futebol nacional e com outros elementos da equipa campeã europeia, tais como são os casos de João Pinto, Jaime Magalhães, André e Rabah Madjer. O Futebol Clube do Porto não vence nada em 88 e 89, mas na época seguinte sagra-se campeão nacional com uma equipa jovem perante um Benfica com mais poder financeiro, com grandes individualidades como Valdo e com um plantel com mais opções. Na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto é eliminado surpreendentemente pelo Tirsense por 2-0, equipa que pouco tempo antes tinha sido cilindrada em plenas Antas por 7 sem resposta. Na Taça UEFA, os Dragões foram novamente roubados numa eliminatória diante do Hamburgo, na luta pela passagem aos quartos de final da prova. Depois de eliminarem o Flacara Moreni da Roménia e o Valência de Espanha, o Futebol Clube do Porto deslocou-se à Alemanha para defrontar o todo-poderoso Hamburgo. Com uma derrota por 1-0, Artur Jorge preparou a equipa para dar a volta à eliminatória na segunda mão, nas Antas. Apesar do mau começo, com um golo madrugador dos alemães, a equipa portista deu a volta ao marcador,
mas depois uma autêntica defesa com o braço de um jogador de campo alemão, o Futebol Clube do Porto foi impedido de passar aos quartos de final da prova por um erro gravíssimo da equipa de arbitragem. O título da época de 89-90 permitiu ao Futebol Clube do Porto de Artur Jorge representar o país na Taça dos Campeões Europeus da época seguinte como campeão português. Ultrapassadas as eliminatórias com o Portadown da Irlanda do Norte, com 2 goleadas das antigas, e com os romenos do Dinamo de Bucareste, onde uma exibição de gala nas Antas nos oitavos de final, levou Artur Jorge aos quartos da prova para obter um precioso empate a uma bola com o Bayern de Munique. Mas na segunda mão, os dragões claudicaram completamente nas Antas por 2-0. Nem mesmo o fator psicológico lançado por Artur Jorge, na segunda parte, com a utilização do herói de Viena, fez com que os azuis e brancos seguissem para as meias finais da Taça dos Campeões. No Campeonato Nacional, o Futebol Clube do Porto de Artur Jorge disputou o título taco a taco com o Benfica de Eriksson, mas o jogo do título, nas Antas, correu muito mal aos azuis e brancos. A equipa portista perdia praticamente o título nesse jogo e a Taça de Portugal funcionou como a boia de salvação da época, com a vitória na final do Jamor, diante do Beira-Mar por 3-1, após prolongamento. A taça juntou-se à conquista da Supertaça nessa época, prova que Artur Jorge venceu diante do Estrela da Amadora, primeiro com uma derrota na Reboleira por 2-1 e depois vencendo por expressivos 3-0 nas Antas. Nesta segunda e última passagem pelo Futebol Clube do Porto como treinador, Artur Jorge acumulou também as funções de treinador da Seleção Nacional e o técnico português, no entanto, não foi feliz porque não alcançou os objetivos ao não qualificar a seleção portuguesa para o Euro de 1992. Paris tinha ficado no coração de Artur Jorge e em 1991 o técnico aceitou o convite do PSG, deixando para trás o Futebol Clube do Porto e Portugal. Com o Paris Saint-Germain, o rei Artur seria campeão francês e tornou a equipa parisiense numa das mais fortes da Europa, alcançando grandes prestações na Taça UEFA, com uma presença nas meias finais da prova. Em 1994, aceitou o repto de Manuel Damasio para substituir Tony no bem comando do técnico do Benfica. Mas na Luz não foi feliz. Foi operado um tumor na cabeça e no campo desportivo o Benfica arrastava-se pelo campeonato. A contestação à sua liderança era constante e acabou por sair no início da época de 95-96. Acusado de ter desmantelado uma equipa campeã, Artur Jorge era olhado com grande desconfiança pelos adeptos que nunca se esqueciam da sua passagem pelo Futebol Clube do Porto. Este seria o ponto de partida para o declínio da sua carreira e começava aí uma fase descendente em que passaria pelo banco de várias seleções. Desde a seleção helvética, passando ainda para a seleção portuguesa, com quem falhou o apuramento para o Mundial de 1998 em França e onde pelo meio foi agredido cobardemente por Sá Pinto em mais um triste momento da história do futebol português. Nos anos seguintes sucederam-se experiências muito pobres, em Tenerife, no Vitesse e novamente no PSG. Seduzido pelos petrodólares, treinou nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, antes de ingressar na Académica de Coimbra em 2003, ano em que o Futebol Clube do Porto venceu a Taça UEFA com José Mourinho. Treinou de seguida o CSKA de Moscovo, mudando-se depois para os Camarões, onde falhou a qualificação para o Mundial da Alemanha de 2006. Trocou então a África pela Arábia Saudita antes de voltar à França para, com surpresa, aceitar comandar os destinos do Créteil da 2ª Divisão. Em 2007 abandonou o futebol, indicando que queria estar com a família, estar em casa, ler livros, ouvir música clássica, ir ao cinema e ter tempo livre. Durante 7 longos anos andou afastado do mundo do futebol, tendo regressado para a nova aventura, desta feita na Argélia, ao serviço do MC Alger, seu último clube.
E assim fica contada mais uma história do canal Malha Azul e Branca. Se gostaste deste episódio, deixa aqui o teu like e inscreve-te no canal se ainda não o fizeste. Nós voltaremos a marcar encontro aqui neste espaço para mais um live na próxima segunda-feira. Por isso, ativa já as notificações, porque amanhã vou anunciar os meus próximos 3 convidados. Um abraço e até lá.